também entendermos que nós precisamos buscar cada vez mais a Ele. Então, vai além da necessidade e vai pela busca também. É como, nesse exemplo, nessa analogia, é como se aceitar a Jesus Cristo fosse a nossa necessidade básica, mas buscar a santificação e a vontade dEle como um desejo que nós temos. Intenso por Ele. Amém? Na Bíblia mostra que nós precisamos dEle, nós necessitamos dEle. Mas, por outro lado, também diz que nós precisamos desejar a Ele. E no Antigo Testamento, em Salmos 42, vai pôr na televisão aqui também, Salmos 42, verso 1 e 2, para que você acompanhe na palavra. Salmos 42, 1 e 2 diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Somente até aqui. Perceba que o salmista diz que a alma dele tem sede de Deus. E a sede, de fato, é para atender uma necessidade. Vai além de um desejo, é uma necessidade. Jesus também se apresenta com uma maior necessidade. Em João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6, no verso 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E no verso 51 do mesmo capítulo, diz: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus está fazendo essa analogia com o alimento, porque sem alimento ele sabe que o corpo há de padecer. O corpo morre sem alimento. Vai acabar a energia e o corpo vai morrer. E o espírito humano, sem ele, também está morto. É a condição do ser humano sem Jesus Cristo, é a morte, morte espiritual. Ele é o pão da vida. Amém? Em 1 João, capítulo 5, no verso 12, diz assim, já está lá, amém, aleluia. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vou ler novamente. E o Espírito Santo está falando isso muito forte, porque é uma verdade eterna isso aqui. Eu sou só o canal para te falar isso, que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É o que a palavra de Deus diz. Simples e claro assim. Então nós temos necessidade de Deus. Só que às vezes nós temos dificuldade de enxergar a nossa necessidade de salvação, é a necessidade de Jesus Cristo. E normalmente, comigo, tudo que eu assisto, tudo que eu penso, eu estou pensando, não posso falar tudo, mas boa parte daquilo que eu penso, assisto, eu estou analisando junto com a palavra, tá, gente? Eu sou meio chato nisso. Até assisti uma série com a Giovana, depois que nós terminamos de assistir a série, eu falei para ela, nossa filha, você viu a crítica que eles fizeram contra a eternidade em Cristo? Ela falou, não, pai. Aonde você viu isso? Eu comecei a relatar para ela tudo que eu tinha visto no desenho que mostrava a crítica ao céu, à salvação. Que ia ser sem graça a salvação. Era uma crítica que o desenho fazia e ela não viu isso aí. Mas eu penso nisso. E aí um dia, semana passada, a Luciene falou para minha filha mais nova ir no mercadinho ali do lado, no Zé da Vícola, para pegar algo. E a Luciene gosta de olhar na porta, no portão para ficar olhando. E eu fiquei pensando, poxa, que cuidado, né? Falei, bom, é aqui do lado. Mas, eu pensei, se parasse um carro estranho para pegar minha filha e fosse embora, eu nunca mais visse minha filha, que ela ainda não tem o discernimento, tamanho, força para correr ou fazer algo, como eu ficaria?
E aí eu quero trazer algumas coisas que eu pensei para você. Eu sei que pode parecer um pouco pesado, mas você vai entender essa analogia pela palavra, amém? Para quem tem filho, pensa aí se seu filhinho, indefeso, ou alguém que você, se você não tem filho, alguém que você ama muito e convive com você, vai sair de casa, um carro comum, estranho, passa, pega a criança e foge, e você nunca mais vai ver o seu filho. Pensa nisso. Pesado, né? Mas pensa que aconteceu isso. Qual vai ser o seu sentimento? Qual o seu sentimento? Não, mas foi acaso, a culpa não foi sua, aconteceu. Dor, desespero, aflição. Agora, passa um dia, ela não voltou a criança. Passam 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Passa uma semana. A polícia não encontra, ninguém viu que o carro pegou, era um carro bem comum, inclusive. E você não viu. Passa 1 ano, passa 2 anos. Qual o sentimento que vai acompanhar a vida desse pai ou dessa mãe? E com relação ao criminoso, ao culpado que fez isso, qual o seu sentimento? Só Luciene tem raiva. Só Luciene? Ódio. Qual a sua vontade? Matar. Isso. A vontade não é de vingança? Quando você vê o homem, se você descobre a pessoa que fez isso, que tirou o seu filho de você, qual a sua vontade de fazer o quê com essa pessoa? Vingança, justiça, tudo se dá. Porque a vida desse pai, dessa mãe, nunca mais vai ser o mesmo. Não vai existir um dia em que não vai pensar. Porque se você for conversar com alguém que tem alguém desaparecido na família, todos os dias é um velório. Todos os dias. Todos os dias uma esperança. E o sonho da pessoa, às vezes, é até encontrar o corpo da pessoa. Nós vimos isso na guerra no passado, quando o Hamas sequestrou algumas pessoas de Israel, que um pai falou, graças a Deus acharam o corpo da minha filha, porque eu não sei o que eles estariam fazendo com ela viva lá. E eu estou feliz, aliviado que ela morreu. Então, pior do que sumir, mas desapareceu. E qual é a ira, a raiva que nós temos dessa pessoa que fez isso? É grande ou pequena? Enorme, forte, ira, raiva. Pois foi o que nós fizemos para com Deus. Porque por causa dos nossos delitos e pecados, nós matamos o Filho de Deus. Jesus estava com ele antes da criação dos tempos, vivendo comunhão plena, sendo um perfeito. Mas por causa do pecado da humanidade, do nosso pecado, Deus vai derramar a sua ira santa contra o Filho. Será que nós precisamos de misericórdia? Será? Se nós que somos cheios de defeitos pegaríamos aquela pessoa e não sabemos falar o que faríamos numa situação dessa? Imagina Deus, poderoso, Criador de todas as coisas, vivendo que Ele é suficiente, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, tendo que enviar o seu Filho por causa daquele que trouxe a destruição para Ele. E Ele poderia ter feito tudo de novo. Quando nós começamos a enxergar o que nós fizemos para com o Pai, nós começamos a enxergar que nós necessitamos da graça dEle, do perdão dEle todos os dias. E sabe por que eu estou falando que é importante reconhecer? Porque a relação que nós temos com o Pai é diária e não é de domingo. Eu preciso diariamente saber que eu necessito dEle. Todos os dias eu preciso dEle. Assim como um pai que perde o seu filho, todos os dias lembra da situação, todos os dias eu preciso clamar ao Senhor. E ser grato pela misericórdia dEle, pela graça dEle, pelo seu Filho Jesus Cristo. Porque Jesus mesmo na cruz diz, Deus meu, por que me desamparaste? Por que viraste as costas para mim? Por que se desconectou de mim? Por causa daqueles que cometeram um crime. E aprove Deus fazer isso com o Filho em nosso favor.
Então, quem se acha bonitão, que não precisa de Deus, não reconhece o mal que fez para com o Pai. Mas nós fizemos muito mal a um Deus santo e perfeito. Mas Ele, glória a Deus. Por isso nós ouvimos e declaramos, né, quando Ele envia Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Jesus Cristo veio trazer essa paz, meu querido. Amém. Vai além do que nós podemos comprar, adquirir, trabalhar. É uma culpa eterna e uma salvação eterna em Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos de Jesus. É uma necessidade. André, mas tem gente que nem de Cristo é e vive muito bem, obrigado. Você que pensa. Uma hora a conta vai chegar. E existem desculpas para negar ao filho. Nós vamos dizer um pouco acerca disso. Meio pesado esse negócio com o filho, mas dá para entender um pouquinho. Uma gota, porque é infinitamente maior quando falamos de um Deus que é santo. Que Ele é diferente de tudo que nós pensamos. Nossa mente não alcança a mente dele. Você fala, André, mas Jesus morreu e ressuscitou. Alguém que vivia, alguém atemporal, porque não tem nome para mensurar a Deus. Mas imagina Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus, que estão fora do nosso tempo, são atemporais, a eternidade tudo na plenitude como o Pai, na comunhão. Se desconectar um minuto, é a mesma coisa que desconectar a eternidade inteira. Por isso, o conhecimento e a sabedoria dele ultrapassa o que nós entendemos. Só que por aqueles 3 dias que ele morreu, aquele momento que Deus virou as costas para Jesus, valeu mais do que a eternidade inteira, gente. Por isso a ele toda a glória, por isso a Jesus Cristo foi dado o nome que está sobre todo nome. Ele aceitou pagar o preço por mim e por você. Então nós necessitamos dele. Nós necessitamos de Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Mas agora vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2. Pois nós vamos ver que também precisamos desejar ao Senhor. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, no verso 1. Diz assim, obrigado, o Espírito Santo está falando contigo. Quando lê versículo, meu querido, fica ligado que o Espírito Santo vai colocar coisas nos nossos corações para ecoar pela eternidade. E olha o que ele vai falar aqui. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu quero ler uma versão, agora da Nova Almeida atualizada. E se a sua versão não é essa, não tem problema, preste atenção nessa versão. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Quantos aqui têm experiência de que o Senhor é bom? Amém. Se você tem experimentado que o Senhor é bom, você se chegou a Ele. Não sei como você se fez conhecido de Jesus, qual foi a situação, mas você já experimentou a bondade do Senhor. Então, a Bíblia é clara, quando fala que nós devemos abandonar aquilo que nos prendia, o pecado que nos cercavam, e desejar como crianças, recém-nascidas, o leite espiritual. Amém? Amém? Mas a questão é que existem tendências naturais que vieram com o pecado, que nos inclinam para a autossabotagem. E aqui eu estou falando tanto no natural como no espiritual. Eu já me autossabotei muitas vezes, em muitas áreas. E eu já vi muita gente se sabotando.
E às vezes a gente acha que os outros não estão vendo. Só porque a gente finge que não está vendo. Mas às vezes o negócio está muito evidente. E não é só porque a gente finge que não está vendo que as coisas não estão evidentes. Quem é bom para ver isso? Cônjuge. Uma vez eu dei um exemplo aqui ministrando, de que eu sou perito em me esconder. Vocês lembram disso? Não sei se todos estavam aqui. Eu sou perito em me esconder. Sou muito bom em me esconder. Então, para quem estava nesse dia, não conto para os outros onde eu vou me esconder, que eu vou me esconder no mesmo lugar, tá? Vou mostrar para vocês como eu sou bom em me esconder. Vocês vão fechar os olhos e contar, deixa eu ver, até 5. Devagar, 5 devagar. E abrir os olhos. Vocês vão tentar me achar no palco, que eu vou me esconder. Quem achar primeiro, não conta para o outro, que alguém pode ter dificuldade. Beleza? Vocês podem? Então vamos lá. Fecha os olhos, todo mundo. Fecha os olhos. Fechou os olhos, conta até 5 aí. Alto, hein? Fecha os olhos. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alguém me achou já? Mentira, porque eu não estou vendo vocês. Esse tipo de brincadeira de criança, achou. Tem muito adulto fazendo. Que vive se escondendo de situações que são evidentes, mas ficam se auto-sabotando e não fazendo o que devia ser feito. Brincadeira de criança. Só porque eu finjo que eu não estou vendo a situação, mas está todo mundo vendo. Isso é sabotagem, meu querido. E a gente precisa amadurecer. Em coisas naturais e espirituais. Amém? Amém? Então, eu anotei algumas coisas aqui, algumas tendências que nós temos para nos sabotarmos e não enxergarmos a Jesus Cristo como sendo nossa necessidade e também não buscarmos a Deus como um desejo intenso. Uma delas é como a fuga de determinadas tarefas por outras. Quem nunca fez isso? Eu não fiz isso porque estava fazendo aquilo. Quem aqui nunca? Quem nunca? Eu não fiz isso aqui, bem, porque eu estava fazendo aquilo. Eu deixei de fazer isso porque estava fazendo aquilo. Mudando até prioridades. Veja bem, eu não fiz isso porque era meu aniversário. Eu não fui na igreja porque era meu aniversário. Eu não pude te ajudar, Cafu. Mas eu não te ajudei aqui, mas é porque eu estava fazendo outra coisa ali. Então, na verdade, nós temos uma tendência, às vezes, de fugir das nossas obrigações, inclusive espirituais, tá? Isso que eu quero deixar claro. Nós podemos fugir das nossas obrigações para com Deus, de buscar Ele em oração, colocando outras coisas na frente. Para não buscar o Senhor em oração, fala, não, eu vou lavar a louça. Eu vou dar um exemplo para mim. Não, vou assistir uma série. Eu vou jogar um joguinho. Sempre procurando alguma coisa para fugir daquilo que eu preciso fazer. Só que a Bíblia diz, não precisa colocar na televisão não, todos conhecem, mas em Mateus 6,33 diz, buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E o quê? E as demais coisas serão acrescentadas. Mas buscai o quê em primeiro lugar? Então, eu estou falando, por mais que eu possa usar esse exemplo para coisas naturais, eu estou falando acerca de coisas espirituais. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, cuidado de ficar colocando tudo na frente do reino de Deus e da justiça dele. Daí você fala, André, o reino de Deus é a igreja. Eu vou chegar lá. Oxe, não estou com pressa. A gente está feliz, ano novo, cuca fresca, novo penteado. Às vezes tem também a ignorância voluntária, para não ter que enfrentar a realidade.
ignorância voluntária para não enfrentar a realidade. Como é que eu me escondi? Quantos já não viram assim? Ah, não sabia que essa fila era para idoso. Tá lá. Eu trabalhei em uma agência bancária na época das filas. 2003, mais ou menos, que eu trabalhei no banco. E lá, a fila demorava mais de 1 hora. Os jovens não sabem o que é isso, os adolescentes não sabem o que é isso. Mas a fila demorava mais de 1 hora. E o que eu vi de mulher sofrendo com um braço desse tamanho para carregar a criança no colo para pegar aquela fila. Só que eu chegava e falava, moça, às vezes cabia a mim fazer isso. Essa fila é especial. Tô com criança no colo. Eu falei, então, mas é para criança de colo. E não essa criança de 15 anos. No seu colo. Mas a mulher ficava com o braço desse tamanho, com uma criança enorme. De 7 anos, no colo, para enfrentar a fila de criança, de fila especial, de idosos e com pessoas com criança de colo, e não no colo. Só eu vou levar a Luciene e falar, meu bebê está no meu colo. Conversa? Só que pessoas dando um jeitinho, sabe? Para não fazer o que deve ser feito. Ao invés de enfrentar a fila normal, dá um jeitinho, então prefere a ignorância do que fazer o que é certo. Só que, gente, aparentemente, tem ignorância que traz benefício. Aparentemente. Daí tem gente que não quer conhecer para justamente não ter que mudar. Não sabia que tinha que fazer dessa forma, então tem que fazer. Nós não devemos fugir da verdade. A Luciene mesmo leu aqui e falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Nós não devemos fugir da verdade, da realidade. E a verdade é que o reino de Deus é primazia, é prioridade, é uma realidade. Eu conheço uma família que há mais de 40 anos passa dificuldade financeira pela ignorância de não pedir auxílio para as pessoas que têm em casa que poderiam ter auxílio. Por ignorância, preguiça. E passa dificuldade. E não precisaria estar passando dificuldade que passa, por causa da bendita ignorância e preguiça. Então nós não devemos fingir que não sabe para não ter que fazer. A gente tem que ir atrás do conhecimento e fazer o que deve ser feito. Amém? Também algo que nos estimula a se auto-sabotar. Isso, é nos compararmos com aqueles que fazem algo semelhante ou pior. Quantos já ouviram aqui? Fulano não chega no horário, por que eu tenho que chegar? Fulano, principalmente quando vai levar uma exortação, né? Uma exortação, quem rebate a exortação nunca recebeu a exortação. Se justifica no outro. Então, eu vou fazer uma crítica para o Cafu. O Cafu, rapaz, eu queria te falar que a sua gravata aí e tal não tá legal. Você fala, André, você usa a camisa por fora? Essa pança sua e não falo nada? Ele recebeu a minha orientação? Claro que não, porque eu sou pior que ele, já começou a ver coisa em mim. Vai crescer? Vai nada. E tem gente que não pode ouvir uma reclamação, algo para ser corrigido, que já aponta de outro. Beltrano também chega atrasado, por que eu tenho que chegar no horário? Fulano é ruim, nós não seremos salvos por eliminatória. Cada um prestará conta de si mesmo. Ou você acha que na porta do céu eu vou falar, o Senhor vai estar com livros das obras lá, né? E eu vou chegar, vou me apresentar. Daí, digamos que tem um anjo para pegar mais leve, né? Um anjo fala, tá chegando sua vez, hein, André? Das suas obras. Eu falei, rapaz, posso não ter muita obra não, mas eu vou te mostrar uns que não faziam nada, meu. Mas não tem o nome deles no livro, não. É só o seu e o que você fez. E Xiii! Lascou! Não tem o nome do Cafoi, não?
brincando, gente. Eu peguei o Cafu para dar de exemplo. Eu amo o Cafu. O Cafu, Deus é maravilhoso. Como ele usa as pessoas na igreja, cada um num determinado trabalho. Isso é maravilhoso. Eu amo a vida do Cafu. Então, eu estou aqui brincando, tá? Aqui dele é fácil de perdoar, né, Cafu? O coração do Cafu. Amém? Então, não vai adiantar querer chegar no céu e falar o nome de alguém que você achava que não era tão bom quanto você, que não vai vingar para com o Pai. Posso ouvir um amém? Amém. Em Gálatas capítulo 6, no verso 7 e 8, diz assim: não vos enganeis. Olha, a televisão está rapidinho. Ó. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O 8 também. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Então, aqui estão algumas coisas que nós utilizamos, que é uma tendência do humano para se auto-sabotar. E nós não podemos passar esse ano de 2025 se sabotando, gente. A gente tem que enfrentar a realidade, parar de se esconder atrás de algo pequenininho e falar, vamos enfrentar, vou olhar no espelho, eu vou ver o que eu preciso mudar, eu vou ver o que eu preciso melhorar, eu vou ver o que o Senhor tem para a minha vida, eu vou ver o que eu vou fazer, mas eu vou parar de me auto-sabotar. Então, até agora, nós vimos algumas coisas de sabotagem. Amém? Fuga de uma tarefa para fazer outra. Ignorância voluntária, fingir que não sabe para não assumir responsabilidades. Se comparar a outros para não se corrigir e fazer o que é certo. São coisas que sabotam? Isso é algo muito fora do comum ou vocês acham que isso é comum? Ou só eu que tenho vontade, quando minha esposa reclama de mim, eu reclamar dela? É só com a gente, Lu. Mas vamos seguir. Desculpas diversas, motivos infinitos para não fazer o que devia. Quantos dão desculpas diversas e motivos infinitos para não fazer o que devia? Algumas expressões comuns de pessoas que se sabotam assim. Veja bem. Então, seguido de uma longa pausa. Então, Cafu, você pode ir lá me ajudar? Então, essa pausa está pensando em alguma coisa para falar. É ou não é? E eu vou te usar todos a do Cafu. Na próxima, ou vai ter outra oportunidade, Cafu. E ainda, com certeza vai ter outra oportunidade para eu falar a mesma coisa. Porque nesse dia agora, sábado, eu não posso. Mas o ano é longo. Começou o ano agora, Cafu. Para. Evangelismo não posso agora, sábado. Mas no outro sábado, eu já vou esquecer que eu falei não para você dessa vez. Porque eu não lembro nem o que eu comi antes de ontem. Então eu vou falar, de novo eu vou falar, Cafu, só dessa vez não. Mas, março está aí, Cafu. Abril está aí, Cafu. Junho está aí, Cafu. Quando vai ver, passou o ano inteiro e foi um sábado, ou em nenhum. Pessoas boas em desculpas não são boas em mais nada. E isso na igreja e reflete lá fora. Infelizmente, ou felizmente, que a gente pode ajudar, muitas coisas que acontecem dentro da igreja refletem lá fora e a gente vê direitinho como pessoa é no trabalho. Ou é porque não está nem aí com Deus mesmo. O chefe é mais importante que Deus. E aí tinha que rever os conceitos. Mas as coisas se repetem. Daí eu vou ler aqui um versículo, um texto de Lucas capítulo 14. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada. Gostei dessa versão. Lucas 14, 18. Diz assim. Isso aqui é numa parábola que Jesus está contando. Ele vai fazer os convites para a ceia, mas as pessoas não podem participar e começam a apresentar desculpas.
No verso 18 diz assim: mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um carro e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Oi? Não, aqui é na atualizada. No verso 19, outro disse: campo, desculpa, campo, o carro vai vir agora. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Quantas desculpas? O problema das desculpas é ao final, porque no verso 24, diz isso aqui, ó. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então temos desculpas, podemos fugir, podemos fingir que não necessitamos do Senhor. Colocar outras coisas como prioridades. E eu não estou falando aqui de que colocar outras coisas como prioridade é para você abandonar o seu serviço e viver dentro de uma igreja. Não. Não estou falando sobre isso. De forma alguma. Mas, na verdade, é você ter a Cristo, carregar o reino em si, em todos os lugares que você está. Você ser representante de Cristo em todos os lugares que você está. No seu serviço, não ter mais jeitinho brasileiro. Ter aquelas falsas vantagens. Imprudência no serviço. Então, não é para sair buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Não é abandonar a sua família e ficar dentro da igreja, que isso não tem nada a ver. Isso é pecado, inclusive. Mas você deve levar a Jesus Cristo aonde você está. Vivendo o maior mandamento de todos. Quando Jesus é questionado sobre o maior mandamento e o principal mandamento de todos, não precisa abrir, que eu quero que você preste atenção nisso. E você já conhece, mas em Mateus 22, 36, perguntam para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E ele diz no 37, respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Só perguntaram o mandamento, no singular, mas Jesus faz questão de falar que o segundo é semelhante a este. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe o que isso é depender toda a lei e os profetas? Toda a Torá, tudo que eles tinham de conhecimento da palavra de Deus, dependem desses 2 pilares, desses 2 fundamentos. Amar a Deus com todo o entendimento, com toda a tua força, com todo o teu coração. Isso é buscar ao Senhor e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça. É amar mais ao reino de Deus a ponto de não aceitar falcatrua no seu serviço. Não aceitar preguiça e corpo mole no seu serviço. Houve um tempo onde as empresas faziam questão de contratar cristão. Hoje tem medo. Quer fazer uma entrevista? Não vá nem de camiseta de time e nem de camiseta de Jesus. Ou de religião nenhuma. Porque você vai falar: esse daí é um fanático. Vai chegar aqui, vai começar de vez a fazer o serviço, vai começar a evangelizar, e nem trabalho vai fazer, e na verdade nem vive. Como um monte que fica aí, só falando. Que está na moda ser crente de domingo. Mas de semana não está na moda, não. E eu acredito que essa igreja não é da moda. Eu acredito nisso. Amém. Amém. Aleluia. Oh, glória. Da mesma forma que uma tentação sem a prática não é pecado. O amor, uma direção do Espírito sem execução, não tem validade nenhuma e não é bênção. Eu vou repetir. Da mesma forma que uma tentação que não é realizada não é pecado, uma direção do Espírito ou uma orientação da palavra que não é colocada em prática também não vale de nada. O amor que a Bíblia fala, ele é ativo. E nós
para entendermos reconhecermos a necessidade que nós temos de Deus e termos desejo dele, vai ser provado pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, de obediência à sua palavra e posicionamento natural. Amém. Se não há posicionamento natural, não há desejo de busca pelo Senhor. Se não há posicionamento natural, não há desejo de busca ao Senhor. Se não há perdão na sua casa, não há presença de Deus na sua casa. Não há desejo de Deus na sua casa, porque não tem perdão na sua casa. Se não tem liberação de perdão, não há Deus, desejo de Deus. Tem que haver perdão. Tem que liberar a pessoa. É viver na prática do amor. Porque o Espírito Santo habita em nós e ele possui um fruto que se manifesta. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se aonde eu não estou exalando ou vivendo os frutos do Espírito, é sinal de que eu não estou desejando intensamente ou apenas estou amadurecendo ainda. Tudo bem, mas o fato é que se você deseja mesmo o Pai, você vai viver a manifestação dos frutos do Espírito aonde você estiver. Vamos ver ocasiões em que a gente perde a estribeira, às vezes perde a paciência? Claro! Mas depois o fruto vai ter que saltar de novo, você vai ficar incomodado, enquanto não for até a pessoa e falar, me perdoe, eu errei. Ai, me perdoe mesmo. Me perdoe. Me desculpe. Perdi a cabeça. Domínio próprio, mansidão. E tem tanta gente dando desculpa. Ah, André, mas eu sou assim. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Está errado, meu querido. Ou Jesus fez a obra em ti, ou não funciona a palavra de Deus. Se vocês conversassem com os meus irmãos, minha mãe partiu, mas ela falava isso. Se vocês conversam com os meus irmãos já perguntaram para a Luciene se eu nunca agredi ela. Porque eles sabem como eu era. E eu vou ser sincero, ou essa palavra faz sentido em mim, e eu vivo ela porque eu sei que o que eu faço aqui ecoará eternamente, ou para por aqui. Nós temos desejo do Senhor. Precisamos viver o fruto do Espírito. O amor é ativo. E no tocante à igreja local, agora eu quero falar sobre a igreja local. Aleluia! Oh! Aqui na igreja local, nós refletimos o amor que temos por Deus e por vidas. Amém. Eu vou repetir, é na igreja local que nós refletimos o amor que nós temos por Deus e por vidas. Aqui, unimos dons, talentos, forças para multiplicarmos a mensagem de salvação. O quanto tem se esforçado para fazer desta casa o melhor lugar para receber aqueles que precisam de ajuda, assim como nós. O quanto nós temos nos esforçado para que esta casa fique boa para receber aqueles que vão receber a palavra, assim como nós precisamos. Será que nós estamos fazendo tudo? Porque se para mim está bom do jeito que está bom para mim. Mas eu tenho que pensar se está bom para o vizinho da frente, se está bom para quem vem nos visitar. Como a senhora está nos visitando, a cadeira está confortável? Glória a Deus. Se fosse aquela cadeira dura, de plástico, não ia ser tão bom, né? Não. O som está chegando aí atrás, que bom. Tudo isso é para o serviço da obra. Se a gente está satisfeito com o que está entregando, talvez não precisemos mais de vidas. Essa igreja pode passar 10 anos com essa quantidade, a gente está limitado, tá bom. Mas uma hora que a gente começa a ficar indignado,
falando, preciso de algo mais. É porque eu quero estar mais confortável? Não. Eu quero que quem vem para cá se sinta mais confortável. Sabe? Às vezes o Ribeiro nem é o baterista oficial aqui da igreja, que tocou bateria hoje. Nós viemos aqui, ele tirou cada peça, limpou, faltou lamber o parafuso. Eu levo o violão para casa, eu raspo o braço, coloco o óleo para não ressecar o braço do violão, com carinho. Gasto lá 3 horas no violão, falta lamber o violão. Amor à obra. Eu vou falar algo que está me incomodando aqui na igreja. Eu não sei fazer, mas se você pegar junto comigo, acho que 2 homens aqui a gente faz. A calçada da nossa igreja está feia pra caramba. Nossa calçada aqui está feia. Será que não tem um homem que sabe passar massa e pintar essa calçada? Por isso nós unimos forças. Se pegar 3 homens e falar assim, vamos arrumar essa calça daqui, vamos deixar ela lisinha, a calçada. Para quê? André, tá bom do jeito que tá. Não, eu quero que quem passe aqui na frente fale que calçada bonita. Lá dentro deve ter uma cadeira confortável. Mas se eu olho a calçada tá feia, lá dentro não deve ser muito bom, não. Aqui fora tá feio. Se você sabe arrumar calçada, nunca movimentou nada, talvez esteja na hora de movimentar e falar com o pastor, pastor, compra aí cimento e tinta que eu quero mexer nessa calçada. E se você for fazer isso, me chama. Em nome de Jesus. A gente vem num sábado e resolve isso aí. Mas às vezes você foi chamado para ver outra coisa, que eu não estou vendo. E ao invés de reclamar, você deveria falar, pastor, eu estou vendo que a igreja, sabe, precisava disso aqui. Eu posso fazer algo? Aqui nós refletimos o amor que nós temos por vidas. Não é só lá fora, não, é aqui, com força. Amém? Amém? Eita, glória. Glória a Deus. Sabe no envelope que nós ofertamos, tem um versículo no envelope, de Samuel 2:24, quando o rei Davi, amém, o rei Davi, ele ia oferecer sacrifício ao Senhor. Daí, um homem, Araúna, oferece a Davi tudo para ele oferecer o sacrifício. Oferece a Davi a lenha, o animal, o monte, tudo. Davi, é seu. E olha o que Davi fala. Em 2 Samuel 24 diz, porém, o rei disse a Araúna, Davi disse para ele, não, ele não aceitou a bênção não, viu? Olha que ingrato. Olha o que ele fala, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Eu vou repetir o que Davi falou. Não oferecerei ao meu Senhor, Deus, holocaustos que não me custem nada. Ou seja, não entregue migalhas ao Senhor. Não entregue restos ao Senhor. Não entregue o que lhe sobra ao Senhor. Fique de volta para você, porque Deus não precisa de suas migalhas. Fique de volta para você o resto. O Senhor é a primazia, por isso que o dízimo é a primeira parte, porque é a melhor parte. Não é porque é maior, é a melhor. Agora, se eu me comprometo a fazer algo na igreja, Deus mostrou para eu fazer algo, eu não faço de qualquer jeito, é resto. E sabe para quem nós estamos dando resto? Para aquele pai que nós matamos o filho e somos culpados. E aí eu falo, eu necessito de ti. Eu desejo ao Senhor, deseja nada. Se eu entrego restos ao Senhor, eu não desejo Ele, eu não preciso dEle. Ele apenas faz parte da minha existência nessa terra. E talvez eu seja provado e salvo pelo fogo, porque a graça dEle me alcançou, mas as minhas obras não falam nada. E quando a Bíblia fala, mostre-me sua fé sem as obras, que eu mostro minha fé pelas obras, Ele está falando o que Ele faz. E o que Ele faz não é algo sobrenatural, é natural. Assim como eu estou aqui ministrando, é algo natural ou espiritual? Natural. Mas você está recebendo como algo espiritual. Eu não esqueço do abraço que a dona Adelina deu na Maria. Graças a Deus por um abraço natural que está essa mulher aqui. 97. Nem era nascido? Ou não, quase.
97. Dona Adelina abraça a Maria. E abraço da Maria. O abraço da Dona Adelina. Resgatou essa mulher. Quantas vidas essa mulher não alcançou? E o abraço foi natural. Fazer a calçada é natural. Se desgastar, chegar no horário, falar, eu quero fazer algo pelo reino. Eu não sei o que eu sei fazer, mas uma coisa eu sei. Eu preciso deixar essa igreja mais bonita. Eu preciso deixar ela melhor. E sabe como ela fica mais bonita? Com o seu sorriso. Com a sua presença. Com a sua graça. Com os dons do Espírito e o fruto do Espírito manifestando em sua vida o tempo todo. Não falando mal do irmão, porque nós temos defeitos, mas encobrindo os pecados e dando um sorriso e falando que bom te ver aqui de quinta-feira. Oh, glória. Está na hora de acordar, minha gente. De fazer mais pelo Senhor. Oh, eu preciso encerrar por causa do horário. Oh. Sabe? Zacarias 4:6 diz assim: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel estava bravo, brigando com as famílias para reconstruir o templo, porque Deus se manifestava no templo, isso é o Antigo Testamento, e Zorobabel está lá assim, Cafu, vamos lá Cafu, e Cafu estava lá, não, vou arrumar a minha casa porque a Ana está pegando meu pé. Ele chegava lá, Ney, vamos lá, Ney, e Zorobabel pegando todo mundo. João, Anderson, vamos lá, precisa fazer o templo, cara, precisa fazer o templo. E eles falaram assim, não, a gente está construindo nossa casa primeiro. Daí Zacarias, o anjo fala para Zacarias, o Senhor disse para Zacarias, nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu pergunto, ou o Espírito Santo não está falando, ou as pessoas estão calando ele. Amém? Porque tem muita coisa a ser feita. Ou o Espírito Santo não nos está dando instrução do que precisa ser feito, ou nós estamos calando a voz dele. Porque você é tão precioso, meu querido. Você tem tanta coisa para oferecer ao Senhor e a alguém que não conhece a verdade. Amém? E eu já vou encerrar, só vou ler mais 2 versículos, já falo para os diáconos se prepararem para a Santa Ceia. Aleluia! Existem 2 pilares que sustentam essa mensagem. O grupo de música também pode subir. 2 pilares que sustentam essa mensagem que o Senhor nos traz hoje. Apocalipse 22:11. Diz assim, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:11 diz, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Preste atenção, independente da pessoa fugir da realidade, da necessidade dela em Cristo. Se nem a terra e os céus permanecem diante do grande trono, quanto mais um ser humano achando que pode se esconder da presença do Pai, do Criador de todas as coisas, vindo como justo juiz, para que nós venhamos prestar contas. Nem a terra e os céus permanecem diante dele. Não teremos nosso temor? Mas a Bíblia fala que nós amamos para que possamos chegar confiadamente ao trono da graça, porque assim como ele é, nós somos também, por causa do amor que nós vivemos. Está na hora de arregaçar as mangas e começar a fazer mais. Mesmo sem vontade, é pelo desejo, eu vou lá e vou fazer.
a ponto daquele desejo se tornar uma necessidade. Assim como você se acostumou com um carro com um botãozinho para abrir a janela, que você se acostume a congregar e arregaçar as mangas para receber alguém melhor aqui. Amém? Amém? O trabalho não terminou e seremos recompensados pelas obras que fazemos em seu nome. Não existe aposentadoria para cristão. E eu digo, mesmo aqueles que para a sociedade não têm tanto valor, porque já não produzem mais nada para eles. Em Deus nós temos valor, porque nós continuamos produzindo nele. E o que nós produzimos nele ecoará pela eternidade. Ecoará pela eternidade. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando ao Senhor. Papai do céu, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pela Tua palavra, pelo que o Senhor fala aos nossos corações, pelo Teu Santo Espírito falando aos nossos corações, pois queremos, ó Pai, as Suas instruções e queremos ser guiados por Ti, Senhor, em tudo que formos fazer, ó Pai, em tudo que nós fazemos. Ó Pai, esse é o primeiro culto desse ano aqui nessa igreja. Muitas coisas, as pessoas falaram de objetivos, de planos, mas que o Senhor esteja envolvido em todos os nossos planos, em todos os nossos objetivos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós tenhamos sensibilidade no Espírito para viver, ó Pai, a vida no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. É o que eu clamo a Ti. Amém.